Porque se você parar para pensar, qualquer crise, seja ela qual for, seja a crise do negócio, seja a crise pessoal, seja qualquer coisa, sempre tem pessoas por trás dessas histórias. Sim. Né? Então, eu acho que esse acidente, ele me reforçou esse olhar para as pessoas, ou seja, a minha primeira preocupação foi com as pessoas. Interessante, porque essa coisa do não julgamento do tempo foi muito importante para mim na hora que eu decidi fechar o meu negócio. Porque eu tinha um produto maravilhoso, mas talvez aquele mercado não tivesse preparado para absorver aquilo que eu estava trazendo naquele momento. Tanto é que hoje eu vejo outros empreendimentos exatamente na mesma linha que eu estava fazendo se darem super bem. Grandes sponsors que eu tive na minha vida foram homens. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu acho que faz parte do processo e faz parte de jogar o jogo. A gente não está numa sociedade que foi construída e balizada, e os lugares de poder hoje, a gente não tem homens nesses lugares de poder, então por que não aproveitar dessa liderança masculina para aprender com ela e trazer essas pessoas para o nosso lado? Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Augusto Pinto. E comigo, Juliana Mansur. E hoje a gente tem uma convidada muito bacana. Vou ler aqui o currículo dela, que é extenso, chiquérrimo. Não sei nem se eu vou saber falar o currículo dela. Ela treinou. Eu treinei, mas eu não sei se vai dar certo. É a Adriana Cavalcante, pernambucana, 53 anos, atuou por mais de 30 anos como executiva na indústria de aviação comercial, onde foi Country Manager da Air France no Brasil. Na ocasião do fatídico acidente do voo AF447, que caiu no Atlântico entre o Brasil e a França em 2009, a Adriana era diretora de vendas no Brasil e foi escolhida como a Crisis Manager, é isso? Yes. Para lidar com o impacto do acidente para a marca. Imaginem a baita experiência em gestão de crises que esse trágico acidente proporcionou para ela. Como reconhecimento por seu trabalho na ocasião do acidente, ela recebeu do governo da França em 2017 a Médaille du Chevalier de l'Ordre du Mérite. Arrasou. Em 2017, ela fez uma transição de carreira, passando a atuar como conselheira de administração em diversos comitês de investimento e empresas de diversos setores. A Adriana também é uma ativista do movimento pelo direito das mulheres, participando ativamente como voluntária em diversas entidades. Ela é cofundadora da MUST, Mulheres do Setor de Turismo, mentora do programa Winnie Woman da consultoria Ernst Young, membro da Diversity on Boards e conselheira da ONG Casa José Coutro. E nas horas vagas, ela ainda é empreendedora, participando da Gingarrera, a primeira fábrica de cabelos sintéticos premium do Brasil, com o propósito de também alavancar os negócios de microempreendedoras da beleza das periferias de grandes centros urbanos, trazendo visibilidade, capacitação e aumento de renda através de uma cadeia de valor sustentável. Nossa! Ufa! Gente, eu vou mandar enquadrar isso para colocar no meu espelho meu todo dia de manhã. Obrigada, Dá tempo viu? pra fazer tudo isso, Dá, Adriana? se dá. Teve uma vida até Tem agora, uma né? vida. Pra Que bom, construir né? tudo isso. Que bom. Bem-vinda, Obrigada Adri, pelo obrigada, convite. Começa contando pra gente como é que a Adriana virou uma executiva do ramo da aviação. Como é que você foi parar nesse mundo da aviação? Parece um mundo masculino, né? Super masculino, mas foi por acaso. Comecei a trabalhar super cedo, eu sou pernambucana, né, como você já falou. Comecei a trabalhar muito cedo por uma questão de necessidade, porque eu precisava trabalhar. E comecei no aeroporto de Recife, aeroporto dos Guararapes, que não é nem toda essa estrutura linda, maravilhosa que tem hoje antigo, lá. né? Eu lembro. O antiguinho, que era pé na pista, era uma coisa assim bem prosaica. Eu trabalhava no aeroporto, No não aeroporto. companhia aérea. Sim, companhia aérea na Air France. Eu Na entrei Air na France Air já. France já e fui Então foi seu contratada. primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, Olha onde eu que fiz uma carreira de interessante. quase 30 anos. A gente estava falando de questão de gerações, né? É difícil você ver hoje alguém ficar tanto tempo Numa empresa. só. Mas eu acho que eu tive muita sorte, porque eu entrei para o ramo de aviação.
a gente fala que a aviação é meio cachaça. Então você entra... é apaixonada também? Eu sou completamente apaixonada, Augusto. Eu sou tão apaixonada que eu acabei casando com um piloto. De tão apaixonada por aviação que eu sou. Eu acho que é a invenção mais maravilhosa que o homem já fez na vida. Não existe coisa mais linda do que um avião voando. Você deve ouvir tudo do Lito Souza. Tudo, absolutamente tudo. E me interesso e gosto e acho que é um transporte. A gente tem ouvido tanta coisa, né, sobre aviação ultimamente, mas é ainda a minha paixão. Gosto demais. Sabe que você é minha alma gêmea nesse sentido. É mesmo. Eu amo avião. Gente, e você tem um brevet, obviamente. Não, mas eu Não, ele ama ver o avião, entender da mecânica. Não, você gosta, você entende do avião, você sabe a mecânica, qual modelo. Todos meu filho também gosta. E eu ensinei meu neto. Ele também ama. Então a gente vai para a janela do aeroporto e fala, olha aquele A350, modelo... Que maravilhoso Extended isso. Range. Que maravilhoso isso. Só que ele ensinou tanto que uma vez o Bruno estava no avião e deu tipo um apagãozinho. Apagou, desligou tudo e ligou em um segundo. Acontece. E aí ele falou, eu fiquei assustado, mãe, porque eu vi o barulho do Stolder, é um negócio... Stall? É um negócio que significa pane geral. E ele sabe o que significa, ele sabe o barulho. Tá. Então não é tão bom saber tanto. Ah, não, é bom porque a gente entende. E justamente, eu acho que ele ficou assustado no primeiro momento, porque dá aquele medinho, mas depois ele entendeu que estava tudo certo. E resolveu. Eu amo aviação. E como foi que a Adriana, lá do aeroporto de Recife, virou a diretorona ali? Top Master. Eu acho que essa é a vantagem de você se dedicar a uma empresa e tentar conhecer e tentar entender do business, se embrenhar mesmo ali na floresta profunda do negócio, porque aí as oportunidades elas foram pintando. Para quem né? tá de olho aberto. Para quem tá de olho aberto, para quem tá afim, para quem quer pôr a mão na massa, eu acho que as coisas elas vão acontecendo. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive muita sorte também, porque eu encontrei pessoas que acreditaram em mim, e que me deram muitas oportunidades, mas aí eu fui, a escala de Recife, porque aí eu comecei trabalhando no check-in. Você era balcão ali? Eu era balcão, Augusto, naquela época. A Ju não vai lembrar que a Ju é super novinha, super. Mas a gente vai lembrar que não tinha computador em minha aviação, né? Você chegava lá, ainda tinha a fatídica pergunta, o senhor quer janela ou corredor, o senhor é fumante ou não fumante? Sendo que o fumante era aqui, o não fumante logo atrás. Não, bem atrás, você saía, né, cheirando a cigarro. Passagem papelãozinho. De papelzinho, que você ia lá, tirava o adesivozinho, colava no cartão de embarque, sabe? Dava para você o cartãozinho. Era uma loucura, mas era raiz, era aviação raiz, mas era encantador. Até hoje, assim, aeroporto, para mim, eu acho que eu tô que nem a Odete Roitman, que agora vão fazer o remake da novela, eu tô que nem a Odete Roitman, assim, chego no aeroporto eu já fico feliz, porque eu sei que eu vou voar. Eu realmente... Você sabe que numa viagem recente eu botei um computador dentro da mala e não sabia que agora estão olhando. Sempre. E pegaram meu computador. Não, despachou o computador. Aí, pois despachei. Aí a minha mala teve que sair do avião e eles me levaram para os intestinos submundos do aeroporto. Não virou. Tomou um tempão. Assim, por baixo. Não, você vai conhecer o backstage ali da aviação, onde tudo acontece. Agora eu vou fazer sempre isso. Pelo amor de Deus. Então você fez uma carreira dentro da Air France mesmo. Sim, e aí eu fui transferida para São Paulo, né? Me propuseram na época de eu ser transferida para São Paulo, eu aceitei na hora. Com a possibilidade, imagina, de sair de Recife e vir para São Paulo para desenvolver um trabalho diferente do que eu estava fazendo lá. E foi aí onde eu consegui traçar uma jornada super interessante e com posições de liderança, que até então eu não tinha tido. Né? Então, para mim, eu acho que Air France KLM, né? Porque em 2017, quando eu saí... Ainda era. Eu já estava cuidando do P&L da Air France e da KLM aqui no Brasil. Então, foi um case, para mim, eu acho que para a própria aviação, como você falou, Augusto, é um meio super masculino. Muitas vezes eu não tinha nenhuma referência de mulheres. Né? Já tem pilotos e comandantes. Pouco. Tem, mas aí em posições de liderança você tem até um determinado nível, aí depois você não tem mais. Mas aí eu acho que não é um problema só da aviação, acho que todos os setores sofrem um pouco com essa questão. Mas para mim foi uma escola, né? Uma escola riquíssima. E por que você, que era uma diretora de vendas, foi escolhida para gerenciar uma crise
assim, pra gente, aqui no Brasil, a maior crise da Air France. Talvez para eles lá não, mas uma aqui, das maiores crises da aviação. Né? Um Sim. avião caindo no meio do oceano, isso inexiste, né, Adriana? E você... Por que você, diretora de vendas? Na verdade, a questão da crise, né? A gente estava... Porque crise é tudo aquilo que desestabiliza uma normalidade, né? Então, tudo aquilo que impacta um sistema pode virar uma crise, de menor ou de maior proporção, né? A questão na aviação, e que eu acho que faz parte aí de uma das grandes regrinhas de ouro de uma crise, eu acho que se você quer enfrentar uma crise e mitigar uma crise, eu acho que você tem que estar preparado para isso. E a aviação trabalha muito bem com plano de contingência, né? Eu acho que é uma das primeiras indústrias, assim, que quando você olha para a questão da crise, de mapeamento de riscos, de planos de contingência, acho que as companhias aéreas, elas estão bem posicionadas. Obviamente, se isso for um pilar dos valores e da forma, dos processos de trabalho de uma companhia aérea. No caso da Air France KLM, com certeza, sempre foi, né? E aí, dentro do plano de contingência, todo mundo é treinado. Para se acontecer alguma coisa, você tem papéis que são papéis que a gente chama de abrir a célula de crise. Então, são aqueles primeiros minutos, por exemplo, de um acidente aéreo. Então, você tem pessoas-chave que vão ali cumprir esse papel. Mas não existe uma pessoa denominada. Então, vai ser o Augusto que vai fazer isso, ou vai ser a Ju que vai fazer isso. Na verdade, quem for acionado e quem tiver disponível. Porque a Ju pode estar de férias no Caribe. Isso, é um pouco aleatório. Na verdade, todo mundo... pessoas Você tem posições que são formadas para isso, mas a gente sempre tem backups. E naquele dia, o meu backup não estava. Ou seja, eu fui o backup que estava ali disponível para assumir essa função. Então, eu fui aquela pessoa que, de fato, abriu a célula de crise. Caiu a bomba no seu colo. Caiu no meu colo. É uma história complicada de lidar, né, Adriana? Conta um pouco essa história pra gente. Problema técnico, como que humano. você gerenciou essa crise de tantos lados, com mídia envolvida, fabricante da aeronave, a companhia aérea, os passageiros, pessoas, as famílias, né? É muito interesse. E a mídia em cima. Olha, uma das coisas que eu entendi de uma crise, né? Então, eu acho que a gente passa por crises, ou seja, tudo que desestabiliza a nossa normalidade é uma crise. A gente acabou de passar por um Covid. Eu quero entender só né? uma coisa antes de você se aprofundar nisso. Você estava, dormindo na sua casa, tocou seu telefone, Adriana, caiu um avião? Estava dormindo na minha casa, tocou meu telefone. Jeito? Sim. E falaram, Adriana, caiu um avião, venha pra cá. Na verdade, existe uma árvore de que contatos. nem a gente vê naqueles filmes do FBI que os caras acordam no meio da noite para resolver um... Tanto é que quando você tem plantões, né? Os C-levels nas companhias aéreas, a gente tem escalas de plantão, justamente para a gente estar disponível quando acontece algum problema, que pode ser desde um acidente até uma questão ligada a, sei lá, uma pessoa muito importante que deu algum problema no voo, alguma coisa assim que a gente precisa estar atento ali, por conta de toda a parte reputacional e tá sempre vigilante. Crise, né? E é uma crise reputacional, mas é uma crise. Né? E aí, existe essa árvore de contato, então se contata primeiro a torre, contata primeiro o gerente do aeroporto, ou seja, a pessoa que cuida da parte operacional dos voos, né? E aí, depois, essa pessoa vai contatando as outras pessoas que estão no plano de crise. Então, a segunda pessoa a ser contatada fui eu. E aí, ele me ligou e ele não fala, caiu um avião. Sumiu do radar. Sumiu do radar. Porque até então você não pode um eufemismo, né? Mas enquanto enquanto não achou o avião... No meio do mar, Ju. Se fosse em terra... Mas até aí, Augusto, a gente nem... Nesse momento, quando a história acontece, você nem tem noção do que de fato aconteceu. O tamanho da coisa. Você simplesmente aciona o teu modo crise e aí você vai dar andamento a todo o treinamento que você recebeu. Veio aqui, um avião saiu do radar... Olha, eu acho que eu sou uma otimista por natureza, mas não irrealista, né? Eu acho que chega um determinado momento que você, pelo fato de lidar, eu já estava há bastante tempo na aviação, a gente sabe um acidente que é um pouco mais sério ou não. Mas naquele momento você não pensa nisso, sabia? Você pensa nas pessoas e você pensa no que você tem que fazer. Eu acho que para mim foi esse primeiro momento. Porque se você parar para pensar,
qualquer crise, seja ela qual for, seja a crise do negócio, seja a crise pessoal, seja qualquer coisa, sempre tem pessoas por trás dessas histórias. Sim. Né? Então, eu acho que esse acidente, ele me reforçou esse olhar para as pessoas, ou seja, a minha primeira preocupação foi com as pessoas. A equipe está preparada? Como é que a gente vai acolher essas famílias? O que a gente vai falar para elas? Vamos fazer um briefing aqui para todo mundo falar a mesma coisa? Vamos trazer psicólogos, vamos trazer médicos, vamos montar uma estrutura para acolher essas 228 famílias, porque como o Augusto falou, e eu acho que toda crise, ela serve para alguma coisa, ela tem um aprendizado no final, né? Então, no caso da aviação, esses acidentes eles acontecem para trazer um aprendizado e para trazer uma evolução, para trazer uma melhoria. No caso desse acidente que foi único, porque todos os acidentes, a maioria, né? Todos decolagem, não, mas a grande é decolagem e pouso, né? Esse ele foi meio icônico porque ele aconteceu em Depois que apaga cruzeiro. Aquela luzinha do cinto, eu fico super tranquila. Porque a probabilidade é geralmente muito baixa, né? Geralmente não acontece. Pouso e decolagem. Por isso que esse acidente foi tão icônico. E por isso que ele trouxe tantos aprendizados para a aviação comercial. A indústria, né? Totalmente. Que teve falha de equipamento e teve falha de procedimento. Né? Muitos processos foram revistos, muita coisa foi revista. Mas, além desses aprendizados com relação ao negócio, com relação aos processos da aviação, teve também muitos aprendizados com relação às pessoas. Eu acho que... E aí, cabe aqui um disclaimer importante para mim, pelo menos. Eu acho que a equipe que estava comigo nessa jornada de gestão de crise foi uma equipe, assim... Eu acho que eu não poderia ter tido uma equipe melhor. Eu não poderia ter tido uma equipe melhor, porque as pessoas estavam preparadas, desde os voluntários até as pessoas, até os profissionais, os técnicos, passando pelo pessoal de mídia. A gente teve uma assessoria de mídia que foi sensacional. Na verdade, quando o acidente acontece, que vai para a televisão, as próprias famílias já vêm. Não precisa ligar para ninguém, né? Nesse caso, a gente não precisou ligar para ninguém. E você tinha células de crise no Brasil, que era maior, e você tinha células de crise na Europa também, né? Porque a gente e o gabinete pessoas... você monta na hora ou é uma coisa que é só chamar que já está pré-definido? O gabinete já está pré-montado, tem inclusive telefones especiais, números de telefone, só se aciona, só se abre, né? E aí as pessoas começam a se movimentar em volta desse gabinete de crise, né? Mas é muito interessante, eu acho que a crise, no meu entender, apesar de ser um momento muito difícil, de muitos desafios, no meu caso, todas as crises que eu enfrentei na minha vida, fosse do ponto de vista pessoal ou profissional, foram momentos de inflexão muito importantes. Eu acho que é onde a gente revisita muita coisa. Então, no caso da aviação, a gente revisitou processos, né? No meu caso, eu revisitei alguns valores, algumas coisas ali que me seguem até hoje, né? Mas eu acho que sempre o olhar para as pessoas, eu acho que é importante. Numa situação dessa, você está lidando com pessoas que perderam pessoas, Sim. É muito delicado. E que muitas vezes não querem nem enxergar isso, né? Não tem um momento de negação de algumas delas. Total. E você tem que respeitar o momento, né? Você sabe que esse foi um dos grandes aprendizados pessoais que eu tive. Eu tive vários aprendizados com esse acidente, mas eu tive aprendizados, por exemplo, profissionais, que foi você gerir um negócio em paralelo com uma gestão de crise. Porque o resto segue o seu dia a dia normal. Vida que segue. Um avião saindo da França para vir pro Brasil. Vida que segue, né? Então, eu acho que isso para um gestor é incrível. Ali, eu acho que poucos gestores tiveram essa oportunidade, então eu sou muito grata de poder ter exercido, e ali, para mim, foi muito interessante, porque hoje, por exemplo, eu acho muito, muito bacana quando eu vejo alguém falando assim, não, porque eu sou um bom resolvedor de problemas, eu resolvo problemas. Eu hoje, na verdade, e aprendi com este acidente, eu não estou preocupada em resolver problema, eu estou preocupada em saber que problema que eu vou resolver. Sabe assim? Mapear o problema. Né? Mapear e entender. Eu aprendi custo de oportunidade, Ju, na raça. Hoje, para mim, não é importante resolver problemas. Eu vou resolver os problemas que têm que ser resolvidos. E essa é sutil, né? Mas para um gestor de um negócio, é fundamental você saber que problema
Que recurso que você vai desviar, para energia que você vai alocar para resolver aquele determinado problema. Então, acho que para mim, do ponto de vista profissional, foram grandes aprendizados. Do ponto de vista pessoal, nisso que você falou, o não julgamento. É difícil, né? O não julgamento, né? Como é que você cobra? A mídia está te cobrando um julgamento desde o minuto zero, né? Desde o minuto zero. Mas aí, olhando para as pessoas, Augusto, você se depara com situações como essa, de alguém que está em negação total e que está agindo ali. O passageiro chegar. Isso, e que vai falar, o meu parente sabe nadar, ou alguma coisa do gênero. E quem é você para julgar o sentimento? Você não está sentindo aquilo. Para aceitar. Ele não quer ver ainda. E não é momento, ele não consegue. E eu acho que tem essa coisa da bagagem mesmo. Diante da crise, cada um de nós vai reagir de uma forma diferente. Então, você com a sua bagagem, você com a sua e eu com a minha, a gente vai passar pela mesma crise. Mas vamos reagir de formas completamente diferentes. Então, essa coisa do não julgamento, para mim, foi, acho que, um grande aprendizado desse Agora, Adriana, episódio. Eu imagino que a crise do setor que você trabalhou é diferente das crises que a gente tem no nosso dia a dia, porque o day after tem uma crise muito maior. E não é um day after de um dia, de meses. E ela vai ficando pior à medida que as informações vão fluindo. Você teve que lidar com isso por muito tempo, não é verdade? Sim, pelo menos eu diria, eu acho que crises desse tamanho, e aí quando a gente vê na aviação, aqui no Brasil a gente teve os casos de Vale, por exemplo, que até hoje, né, a gente ainda vê ali a empresa lidando com resquícios dessa crise. Essas foram de né? longo percurso. De longo percurso. Mas normalmente o que a gente percebe é que essas crises de grandes proporções, elas demoram aí entre um ano, o mínimo é um ano para você conseguir. O avião foi recuperado depois de quanto tempo? A totalidade dele depois de 9 meses, 8 ou 9 meses. É um baita tempo. Mas e o primeiro pedaço? O primeiro pedaço foi dias depois, porque foi a cauda. Que é aquela imagem que aparece na mídia. Não é mais só saiu do radar. Nesse momento, ele caiu. Nesse momento, porque assim, Ju, e aí tem a ver com o negócio, né? Dependendo do lugar onde aconteceu esse acidente, você tem que se adequar à legislação do país que vai tomar conta daquela história. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a única autoridade que pode dizer se aquela pessoa morreu ou não é a polícia, né? Então você tem que passar por um processo para que a polícia diga, olha, essa pessoa de fato está dada como morta, ou você enquanto empresa, sabendo que o avião caiu, sabendo que você não tem uma chance muito pequena de ter sobreviventes, etc., você não pode chegar e falar, olha, todos morreram, isso você não pode falar. Então, você tem que se adaptar a essa legislação. Diferente de um avião como aquele da TAM, aqui em Congonhas, que você tem uma área muito pequena para achar os corpos. Explodiu, né? Ali no mar... o mar naquele ponto que tem correnteza, que tem chegou a achar, todos não acha, né? Não acha. E isso, assim, imagino eu que para algumas famílias, algumas pessoas precisam disso para fazer um fechamento, entende? E você vê como a preocupação com as pessoas sempre teve presente na equipe da Air France. Se criou uma espécie de memorial lá no Rio de Janeiro, no Morro Dois Irmãos, com um trabalho muito bonito de uma artista que desenhou, era uma espécie de placa de vidro com 228 passarinhos voando. Então, essa placa você sentava, tinha uns bancos, você senta e você vê o mar atrás, justamente para permitir que as pessoas que não conseguiram resgatar os restos mortais do seu parente tenham um lugar onde possa se reunir para rezar, para lembrar da pessoa, para fechar esse processo de luto também, né? Isso é muito importante, esse fechamento do luto, né? É muito importante. Agora, Adriana, o que de fato aconteceu? Até hoje é uma situação meio cinza, né? Na verdade, assim, Augusto, a gente sabe que foi feita uma investigação, são dados públicos, né? Ali eu acho que foi um mix. É a tempestade perfeita. Um acidente, ele nunca vai acontecer por conta de uma coisa só.
né? Então, são várias coisas que unidas acabam levando a esse impacto, a essa desestabilização da normalidade. Mas ali eu acho que você teve tantas coisas, eu acho que você teve a questão do pitô, você teve a questão meteorológica, você teve a questão dos processos que talvez não estivessem, não tinham previsto este tipo de situação para que o piloto fosse treinado. Acho que tinha uma conjunção de coisas ali que estava meio que colaborando para que aquilo acontecesse. Mas é difícil você apontar o dedo e falar a culpa é de A, B ou C, né? Num acidente como esse é bem complicado. Mas teve uma investigação que foi levada, os dados são públicos, então os interessados em aviação já leram de trás para frente todo o relatório, né, do pessoal da França que participou, junto com o pessoal do Brasil. Aliás, eu queria deixar aqui o meu agradecimento eterno. Naquele momento, a Marinha e a Aeronáutica brasileiras foram, assim, sensacionais. A gente não tem ideia das pessoas bacanas que a gente tem na Marinha e na Aeronáutica. Pelo menos naquela época, foram, assim, pessoas, assim, da melhor qualidade técnica, profissionalismo, humanidade. Então, assim, eu fiquei super positivamente surpresa, assim, com a ajuda que eu recebi também na época da Marinha e da Aeronáutica do governo brasileiro, na época. E depois disso, você resolveu sair de lá ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Interessante você me perguntar isso. Eu acho... Bom, ninguém passa por uma crise dessa incólume, né, Ju? Não, claro que não. Você não fica impune, não? Não. Você passa por isso e você... Afetou tua vida pessoal, você acha, na época? A minha vida pessoal, eu acho que não. Você separou assim, bem? A gente fica, né? A primeira semana, os 3 primeiros dias, fica tanto abalado, eu né? quanto a equipe, a gente não dormiu. A dormiu. gente que tá de fora fica... E a gente não dormiu, né? A gente não comia, não dormia, a gente estava realmente só focado. E é muito interessante, porque a energia... Você não precisa comer e dormir, não, né? Porque você tá muito tão concentrado ali naquela história que você esquece realmente de comer e de dormir. Mas depois... eu acho que eu revisitei algumas coisas. E aí eu percebi, por exemplo, a finitude, aquilo para mim ficou muito concreto. Eu entendi que eu podia fazer talvez outras coisas. O acidente foi em 2009. Eu saí da Air France, eu pedi para sair da Air France em 2017. Ficou bastante ainda. Ainda fiquei. Mas eu acho que eu fui me transformando ao longo desse pós-crise e em busca de outras coisas. Eu queria agregar algumas outras vivências à minha vida, que eu acho que o acidente tem a sua contribuição. Tenha despertado ali alguma coisa, porque é interessante, ainda falando de pessoas, muitas vidas, né, se interromperam ali. A gente tinha executivos, a gente tinha um casal recém-casado, a gente tinha histórias que acabaram ali, né? Uma senhora que estava fazendo essa viagem para celebrar que ela tinha se curado de um câncer, estava viajando ela, o marido e um casal de amigos. Então, assim, foram muitas histórias que se encerraram. Vocês ficam sabendo as histórias de alguns? Eu, particularmente, fiquei sabendo porque eu estive em contato com as 228 famílias. Então, O que também não é fácil, porque você tá ali... Por mais empática que você seja, você tá dando sua cara a tapa um pouco, né? Você, que vem crítica entre junto, aspas, né? Você é a vilã ali. Você entende o que eu quero saber? Porque as pessoas precisam responsabilizar alguém. E num primeiro momento, é a Air France. Não importa se é o piloto, se é o avião, não importa, né? Mas você sabe, olha que interessante, eu não fui agredida em nenhum momento durante o processo. Eu acho que as pessoas viam, tanto eu quanto a equipe, tá? Que a gente estava ali se doando de uma forma tão verdadeira, real e verdadeira, que em nenhum momento a gente foi atacado. Mas assim, a gente participava daquelas histórias, muitas histórias se encerraram, mas foi muito interessante, porque muitas histórias nasceram ali. E a gente via tudo isso. Bom, eu me arrepio até hoje. Sempre. Eu me arrepio até hoje, porque para mim aquilo foi realmente um advento, assim. Mas muitas histórias começaram. Sei lá, uma família estrangeira cujo pai faleceu no acidente e descobriram, na hora de você fazer os exames de DNA para fazer a identificação, que o pai tinha uma segunda família aqui no Brasil. E eles descobriram que tinha uma irmãzinha. E acolheram essa irmãzinha.
sabe? Legal. Outra história, uma moça na época, que ela era bem jovem, do interior de um estado nordestino, muito simples. O marido faleceu no acidente, deixou-a com 3 filhos pequenos. Uma moça que tinha as limitações dela e que se viu, de repente, responsável e sozinha por aquelas 3 crianças, que resolveu estudar. Então, foi fazer um curso técnico de secretariado, foi aprender inglês, foi tirar carteira de motorista. Então, você vê, você teve histórias que se encerraram, mas outras histórias que começaram. Transforma, né? Sim. Como você. Porque eu imagino que hoje você faz muito trabalho social, né? Mas gerir uma crise não é um trabalho social? Lá na sua essência? Você tem toda a razão quando você passa a entender que por trás da crise você tem pessoas. Isso. E aí você aciona automaticamente o teu teu modo de clique colaboração. Começou aí para você migrar, E a né? vida, ela tem uma finitude. A gente não sabe o dia, pode ser hoje, pode ser amanhã. Fato. E coisas novas se abrem. E às vezes, para você viver essa nova fase, se não tivesse aquele capítulo final, você não viveria. E talvez faça parte do seu aprendizado. Talvez é o que você veio fazer aqui. Certamente né? faz. Então, a gente nunca viu o fim do filme, né? A verdade é essa. Pois O é. filme tem fim? Não Cabe a sei. pergunta. Ou se não né? chegou no fim, é porque o filme não terminou ainda. Exato. Eu acho que é por aí. Exatamente. E aí, em 2017, saímos da Air France. 2017 foi muito engraçado, porque aí foi uma tomada de decisão, foi planejada, né? Na minha cabeça, com a minha família. E aí fui comunicar para o meu chefe, na época era o vice-presidente da região, e foi muito engraçado, porque ele não queria aceitar de jeito nenhum. Eu falei, olha, eu estou pensando em sair. E o meu pai brinca que foi o aviso prévio mais longo que ele já viu na vida. Durou 6 meses, porque eu comuniquei para o meu chefe na época. Em janeiro, eu fui sair só em junho, né? Mas eu acho que teve um movimento de autoconhecimento, de coragem, para querer fazer outra coisa. Porque, bem ou mal, né, apesar de tudo que você viveu ali, você estava saindo da sua zona de conforto. Total. Da onde Total. você conhece, do que você sabe, do que você fez a vida inteira para um e agora. Não, e onde eu estava muito consolidada, estava ganhando bem, tinha uma equipe excepcionalmente maravilhosa, conhecia todo mundo dentro da empresa, absolutamente todo mundo. E o que te motivou, apesar de tudo isso? O que me motivou foi entender que talvez essa zona de conforto não tivesse mais fazendo sentido, que eu precisava me desafiar em algum lugar e que eu queria fazer outras coisas, eu queria conhecer outras coisas, eu queria me doar para outras coisas e fazer coisas que talvez fizessem um pouco mais de sentido para mim. Já estava com filhos criados, então eu já não tinha mais aquela urgência de ter que trabalhar para pagar plano de saúde, para pagar aula de inglês, para pagar colégio, para pagar... Eu já não estava mais nesse momento e eu acho que isso me ajudou. Acho que a maturidade me ajudou. E aí decidi que eu ia estudar, né? Que eu ia fazer coisas, eu ia expandir meus conhecimentos e etc. E falei, vou tirar um sabático. E aí você conversa com meu marido hoje, ele fala, gente, essa daí tirou um sabático que durou um sábado. Bem sabático. Porque na sexta eu comuniquei ao mercado que eu estava saindo, e aí na segunda eu já estava com um convite para atuar num conselho. Foi aí que surgiu a possibilidade de ir por esse caminho, porque eu não tinha nada muito em mente. Eu queria estudar. Pela vivência de crise, eu imagino que Sim. o valor disso para o mundo corporativo Essa era a ideia. é universal, né? Essa era a ideia. As pessoas queriam sorver esse conhecimento e entender aonde eu poderia aplicar isso. E na minha cabeça nunca tinha E aí passado. você virou conselheira profissional? Então, aí a gente entra, que é um problema, Augusto. Não sei se a Ju vai se identificar com isso, mas eu não sabia que tinha esse nome na época, mas eu tive uma crise de síndrome de impostora. Eu Jura? falei, eu não vou saber. Eu já tinha atuado em conselho, mas como executiva, para prestar esclarecimento sobre algum ponto, alguma coisa que estava na pauta da reunião de conselho. Como gestora de crise, você não vai saber. Não, você então. ganhou a medalha e não vai saber. Mas olha que interessante. É síndrome de Você fez impostor IBGC? mesmo.
Eu fiz depois, mas eu fiz um curso numa escola... BGC é Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Mas, num primeiro momento, tem um curso de uma escola de negócio que agora está junto com a Exame, chama São Paulo Escola de Negócios, que tem um curso só para mulheres, para preparar mulheres para conselho. Né? Que legal. E aí eu fui da turma 4 desse curso, e da minha amiga Cristiane Achê. E assim, foi um curso que me abriu muito, porque aí com a síndrome de impostor eu falei, gente, eu nunca vou dar conta de estar em conselho, de decidir estratégia, imagina, isso aí... Não é pra mim. Não é pra mim, eu não tenho nem roupa pra isso, como é que eu vou? Você é bem mulher. Nem vou saber o que fazer nesse lugar. E aí eu fui estudar, e aí eu falei, peraí, deixa eu estudar. Porque nesse aspecto eu sou bem CDF, assim, eu gosto de saber, eu gosto de me preparar, eu sou alguém que gosta de fazer direitinho, assim. E aí fui estudar. E aí os conselhos, as oportunidades começaram a pintar, e é interessante, porque quando você começa a se preparar, você começa a entender, você começa a sacar também, acho que esse conselho não é para mim, não. E o primeiro convite de conselho eu recusei. Eu falei, não dá para mim, por N razões. E aí depois outras oportunidades foram aparecendo, mas o conselho surgiu também por acaso, assim como a aviação surgiu por acaso, o conselho e participar de comitês e essas coisas surgiu por acaso. E aí você, dependendo da empresa, você tem que ter um match com a empresa de certa forma, né? Ou pelo menos com o tipo de pensamento que essa empresa tem, ou... Eu acho que o próprio, sim, eu acho que hoje eu consigo escolher conselhos e comitês que tenham a ver com que da você forma acredita, que eu penso, né? Com o meu propósito, com aquilo. Eu vou entender também qual é o propósito da empresa, quais são os valores. Mas eu acho que as próprias empresas hoje também estão bem seletivas com relação aos conselheiros e conselheiras para justamente atrair pessoas que estejam também alinhados com esse propósito. Então tá mais fácil, né, de você conseguir escolher ali. E por isso que o terceiro setor chegou tão naturalmente para mim. Como você e aí deu um mix. Sim, porque aí quando você está alinhada com os teus valores, né, e você entende, e você está focada em pessoas que aí tem a ver com a crise, tem a ver com essa coisa da empatia, de você entender o que está acontecendo ali, e você também querer retribuir, essa coisa vem naturalmente, você não precisa nem fazer força, né? Então, as coisas vêm para você, é muito engraçado. E também, vamos lembrar que as ONGs, o conselho é que toca o negócio, né? O conselho... Não tem um CEO, não tem um Você tem um diretor, uma diretoria executiva. Quem manda e define é o conselho. As estratégias são ditadas pelo conselho, né? Todo o planejamento estratégico é feito pelo conselho, né? Então, e hoje você está meio a meio? Terceiro setor e conselhos corporativos? Hoje eu tô não meio a meio, porque eu tive que abrir mão de alguns conselhos que eu estava por conta do fato de empreender. Eu empreendi por 2 anos, a minha empresa, acabei não dando continuidade, acabei repassando ela para outras pessoas tratarem, mas empreender e estar em conselho é complicado. Chutar o escanteio é complicado, cabeçar. não dá. Mesmo para quem geriu uma crise e tocou um negócio, é muito pratinho para equilibrar, não dá. E aí eu tive que abrir mão, mas sempre com um pezinho no terceiro setor, sempre. Então esse era um conselho, justamente na hora de escolher, se eu tenho que abrir mão deste conselho ou deste, eu ficava com o conselho do terceiro setor, mas eu abria mão talvez, eu estava, por exemplo, num comitê de investimento super bacana, tive que abrir mão com o coração apertado, mas em prol do negócio, senão eu não ia ter tempo para tocar. E qual foi o primeiro de terceiro setor que você fez? O primeiro de terceiro setor foi de uma ONG também, que trabalhava com toda a parte de recicláveis. E foi muito interessante, porque depois eu integrei essa ONG também na minha empresa, com resíduos da área de beleza. Então, a gente trabalhava toda essa questão de reciclagem, de como ajudar. E aí, você vai, né? E aí vem muito forte também essa questão do trabalho de periferia, né? Eu acho que a periferia precisa desse olhar do terceiro setor e trabalha, e os conselheiros têm que ir até a periferia também para dar uma olhada, para ver, para sentir um pouco como é que é essa realidade, né? E hoje você trabalha em alguns projetos, entre eles o da Winnie Woman, da Ernst Young. Sim. Mas
Te brilha mais os olhos o trabalho para aquelas pessoas que realmente precisam, não que as de lá não precisem, não é isso. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Mas onde tem mais carência de ensino, de aprendizado, de acesso, que não é... Entende o que eu quero dizer? Entendi. É interessante, porque para mim me toca todas essas pessoas que estão em algum momento numa situação de vulnerabilidade, seja ela qual for. Pode ser até um dono de empresa, como a Ju, né? Pode ser que num uma certo dona de momento empresa. está precisando muito daquela ajuda. Sim, sim. Eu acho que essas situações de fragilidade me Emociona. tocam, sabe? E quando a gente vai para o olhar de periferia, né? Por exemplo, quando eu estava com um negócio de beleza, né? Hoje você tem na periferia de São Paulo mais salões de beleza do que boteco. Você tá brincando? Eu faço o projeto, eu tenho Mulheres Reais. Sim. Todos os anos entra uma turma nova. De 10, 15, se tiverem 15, 10 ou 12 são do setor de beleza. Sim. Cabeleireira, manicure. Sim. Que acho que é o caminho mais fácil, né? E Aparentemente. que você faz em casa, Que né? você faz em casa. Você trabalha de Você consegue casa. casar com a criação dos filhos, né? Você não Exatamente. precisa Alugar um necessariamente- espaço, você consegue fazer na sala da Ou tua fazer casa. bolo, né? Fazer bolo Ou também fazer tá bolo, virando a parte de popular. Mas o de alimentação beleza é mais, porque o de também. beleza ele é amplo. Você começa como E o manicure. cliente vem até você, né? Então, O Começa bolo- como manicure, aí você vira depiladora, aí você vira cabeleireira, aí você Maquiadora, sobrancelha, maquiadora. É amplo, né? É bem interessante. Mas o Winnie Women me toca nesse lugar da necessidade. Aonde que eu posso ajudar? Né? Então, ali o Winnie Women é um programa que atende só mulheres. Então, são mentoras mentorando outras mulheres. É muito legal esse projeto. É muito legal. É muito legal, Augusto, por várias razões. E neste momento que a gente está falando aqui, eu acho mais legal ainda, porque a gente tem visto aí um pouco de... a gente tem ouvido, né, um pouco do abandono das iniciativas de ESG nas empresas, né? Eu entendo, porque eu acho que teve aí um pêndulo, acho que as questões ligadas a ESG talvez ocuparam um espaço até maior do que deveriam ter ocupado dentro da questão estratégica, né? Mas eu rezo para que as empresas não abandonem as suas iniciativas de ESG, porque elas são necessárias para tudo, necessárias inclusive para a sustentabilidade do próprio negócio, né? E aí onde pega a questão das mulheres. Eu acho que sendo uma mulher, né, sendo mãe de uma mulher, tendo acompanhado tanto a minha trajetória quanto a trajetória da minha filha, não é fácil. Eu vivi na pele o que é ser uma mulher no mercado de trabalho, e olha que eu era uma mulher altamente privilegiada, que tive acesso a boas escolas, tive acesso a uma boa educação, a boas oportunidades, e a mulher da periferia não tem essas mesmas oportunidades, não teve esse mesmo acesso. Então, eu acho que essa questão da mulher ainda me toca muito. Né? Você tem que ir lá no Meu Mulheres Reais. Eu quero ir. Então você vai esse Já ano. estou me convidando. Esse ano, você já está convidada. Já estou me convidando. Agora, Adriana, você teve dos dois lados, como C-Level, atuante diretamente, e conselho. Como é que você compara esses dois lados da mesa? O que é mais difícil? Quais são os aprendizados? Para mim é mais difícil conselho, claro. É mesmo? Claro, porque eu sou mão na massa. Ah, tá certo. E o conselho você aconselha e não é você que faz. E aí, às vezes, não acontece no seu tempo. Você sofre com isso? Muito! Muito! Porque você dá vontade de falar, sai aí, deixa eu fazer. Mas mesmo assim, ONG, então, ONG é uma coisa até mais difícil nesse sentido. Existe um tempo, né? Porque as coisas são mais difíceis, tem todo um cronograma. Mas na ONG, o braço do conselho é mais executivo do que no mundo corporativo, não é? Com Me certeza, dá essa impressão. Com certeza. Na ONG, eu acho que a gente participa mais, a gente está mais ali lado a lado com o gestor. Mas ainda não são vocês que vão lá e executam. Olha, na Casa José Couto, por exemplo, a gente tem pessoas que estão no conselho e estão na gestão também, né? E que se propuseram a estar na gestão até por uma questão de conhecimento e de experiência, e isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Mas dá uma agoniazinha, assim, sabe? Que você, sobretudo no mundo corporativo, que você quer falar como é que vai fazer, você não pode, você tem que deixar é exatamente isso, um conselheiro não pode jamais interferir no trabalho do CEO, do gestor, jamais, em tempo algum. Você conta como foi com você, e se ele quiser pegar isso como uma iniciativa válida e usar,
maravilha. Se não, você tem que entender e deixar ele fazer do jeito dele. Eu entendo ela, porque ela é muito nosso perfil, assim, dá pra ver que você é acelerada, que vai, faz, acontece. E nem todo mundo tem esse ritmo, né? As empresas nem todas funcionam assim. E dentro da empresa tem pessoas que são assim, outras que não são. É muito difícil isso, né? E o terceiro setor é mais lento, até pela Muito restrição mais, de recurso, né, muito Adriana? mais, E muito isso mais. é um aprendizado, saber que os ritmos não vão ser sempre o nosso ritmo. É um aprendizado e tem a ver com aquilo que a gente falou do não julgamento. Exato. É assim, é o que é, e você tem que tentar fazer o melhor com aquilo que você tem na mão, né? E entender o tempo do outro, entender que talvez aquilo não seja o momento, né? Interessante, porque essa coisa do não julgamento do tempo foi muito importante para mim na hora que eu decidi fechar o meu negócio. Porque eu tinha um produto maravilhoso, mas talvez aquele mercado não tivesse preparado para absorver aquilo que eu estava trazendo naquele momento. Tanto é que hoje eu vejo outros empreendimentos exatamente na mesma linha que eu estava fazendo se darem super bem. E aí você... Tem um timing, né? Tem um timing. Tem um timing. Todo negócio tem um timing. É. E é interessante quando a gente trabalha na Ernst Young, no Winning Women, essas questões com empreendedoras, porque o fato de eu estar trazendo uma experiência de um negócio que alguns dirão, não deu certo. Para mim deu super certo. Super. Para mim deu super certo. O que eu aprendi com essa história, Nada nossa em vão, senhora. tudo sempre deu certo. Sempre. Por aquele período. Durou o que Exatamente. precisava durar para você. Exatamente. Né? Te trouxe a bagagem que você precisava daquilo. Exatamente. Sim, isso é assim para casamentos, que as pessoas falam não deu certo. Deu super certo, Nossa, aquele mim, período. Imagina, eu que estou no terceiro casamento. Então, não deram certo os três? Os três Todos deram super certo. Todos deram super certo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres, viaja com as 3 de férias. Olha aí que O Edu. maravilhoso. Que maravilhoso. Isso é filhos, sabedoria. filhos, Isso é sabedoria. Vai Isso é todo mundo sabedoria. junto. Vai Precisa todo ter mundo junto. caixa também. Não, precisa ter caixa, precisa ter também, né, uma disposição, né? E hoje, na sua parte social, você prioriza o trabalho com mulheres. Sim. Por quê? Sim. Por quê? Porque conversa com o meu propósito. E agora eu É vou, isso. vou me esconder. Porque aqui, não. Olha só que interessante. Eu não sou da turma da luta de gêneros. Eu não tô aqui para nem lutar com eu, ninguém zero. e eu quero a oportunidade. É isso. E vou te dizer, Augusto, os grandes sponsors que eu tive na minha vida foram homens. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu acho que faz parte do processo e faz parte de jogar o jogo. A gente não está numa sociedade que foi construída e balizada, e os lugares de poder hoje, a gente não tem homens nesses lugares de poder, então por que não aproveitar dessa liderança masculina para aprender com ela e trazer essas pessoas para o nosso lado? Eu vejo muito mais nesse caminho, eu sou mais do caminho do diálogo do que do embate. Eu vou te falar, eu acredito que o futuro da liderança do mundo corporativo é feminino. Porque à medida em que as mulheres têm a educação que elas já estão tendo, que o preconceito vai baixando, vai sendo menos radical, e você soma o preparo com a intuição, com a sensibilidade que a maioria dos homens tem um grau bem mais baixo, as mulheres têm de ser muito melhores que os homens como se levam. Mas aí eu vou te trazer um dado importante. Você sabe que nós, mulheres, a gente é penalizada no mercado de trabalho só pelo fato de ter um útero. O fato da gente poder engravidar, mas é uma realidade. É preconceito puro. Eu já ouvi mulheres contando que foram entrevistadas em entrevista de emprego e da pessoa perguntar, você tem filhos? Não tenho, mas a mulher está em idade fértil. Você pretende ter filhos? Que pergunta é essa, gente? Porque, e se você tem filhos pequenos, quando seu filho ficar doente, você vai deixar seu filho com quem? Então a mulher, ela é penalizada pela possibilidade de exercer essa maternidade. E a gente sabe que tem mulheres que querem ser mães e mulheres que não querem. E é uma bobagem, porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há anos. Ela engravidou, ela estava lá, ela teve uma gravidez super difícil de descolamento de placenta, ficou internada, teve o filho. E ela tudo correu perfeito, claro. Tem um bom exemplo, a mãe da Sônia Hess. Olha aí. Quantos 16. filhos? A Sônia teve aqui e contou, olha, minha mãe estava grávida,
O tempo todo, o negócio estava todo. crescendo e ela estava embarrigando. E tá tudo Ela fala, eu certo. não lembro da minha mãe E sem ela estar disse que grávida. o pai né? dela era o poeta, quem tocava o negócio era a mãe. Olha só. Então a gravidez não é um Exato. obstáculo. Pois né? é. Mas é claro que vista não. como? Porque tem a licença maternidade, porque a mulher fica ausente, sei lá, 4, 5 meses. Países Tem- escandinavos têm Eu licença sei. paternidade É, de mesmo é tamanho. 6 meses e 6 meses. É Você igual. escolhe quem sai primeiro. Olha Então, aí. primeiro a Não. mulher, porque tá no começo da amamentação, sei lá. Depois ela volta, ela sai e o marido fica. Ju, 32% das mulheres abandonam o trabalho, saem do trabalho depois de ter o primeiro filho. Isso reflete exatamente que está faltando uma política de parentalidade. Não, e eu acho que também no mundo corporativo. no Brasil tem uma turma que tem bastante dificuldade de onde vai deixar, com quem vai deixar, claro. né? Uma estrutura. Claro, Porque claro. para você ir, você tem que ter uma estrutura Claro. para deixar, né? Se você não tem com quem deixar, se Como é você que não você tem dinheiro faz, para né? pagar um lugar, se você não Uma arrumou uma creche. creche pública, é difícil, né? Muito difícil. É difícil. Muito difícil. Por isso que, sim, a probabilidade de você ter uma líder mulher com tudo que está acontecendo é grande, mas a sociedade vai ter que ajudar um pouquinho e as empresas Eu também, acho que né? as mulheres estão indo à luta e tem que ir à luta mesmo. Conquistar o espaço com a faca no dente, Adriana. Agora Com eu pergunto certeza. até para vocês dois. Você acha que por isso tem um certo por conta dessa dificuldade, você acha que as mulheres estão cada vez menos querendo ter filhos? Ou você acha que não é por isso? Nossa, Eu vejo uma diminuição. Sim. Né? Não das mulheres, dos jovens em geral. Mas será que né? tem a ver com trabalho? Eu não sei. Eu acho que tem muito mais a ver... Com não quero parar de viajar, não quero parar de viver minha A geração vida. Z, particularmente, não vai ter tanto filho quanto as anteriores. Por egoísmo, talvez. Por querer preservar sua vida pessoal. ou porque tiveram as referências erradas também, também, né? também. Porque é isso. Se eu for olhar, por exemplo, Você fala, se teve que a largar minha tudo. filha olhar pra mim e falar, puxa vida, minha mãe trabalhou, ralou a vida inteira, me deixava na escola às 7, não teve sofrimento, tá? Eu acho que eu tive muita sorte também de ter filhos que olhavam e falavam, não, ela tá feliz no que ela tá fazendo, beleza, tá tudo certo. E tive companheiros também que me ajudavam, eu não gosto dessa palavra ajudar, né? Mas dividiam comigo essa parentalidade. Então, eu acho que eu tive muita sorte também nesse quesito. Mas eu acho que as referências que a gente passa para as futuras gerações é essa, que é um pouco sofrido, né? Você sabe que você fala isso, me lembra um dia que eu tava indo para Nova York fazer semana de moda e meu filho, ele era menorzinho, é o mais velho, que hoje tem 16, ele devia ter uns 10. E ele tava na porta, assim, meio choroso, assim, por que você tem que ir Esse é o Pedro trabalhar até em Nova hoje. York? Muitas Não pessoas muda. responderiam, porque a mamãe precisa. Eu falei, eu não tenho, filho, eu tô escolhendo ir. Sabe por quê? Porque me faz muito feliz. Por exemplo, quando você vai na casa do seu amiguinho e você resolve dormir lá, eu fico com muita saudade de você, mas eu sei que você tá fazendo uma coisa que te faz feliz. Ele na hora parou e falou assim, não, eu tô muito feliz que você tá indo. E nunca mais teve essa questão. É por aí. Então, assim, eu nunca escondi dele que eu não tô indo porque eu tenho, porque é um caminho que eu tô escolhendo, porque existe uma Juliana além da Juliana mãe. E eu acho isso muito importante. E que bom que você tem uma estrutura que permite que ele fique bem, E que daqui ele uma seja semana cuidado, eu tô aqui, etc. entende? E tudo bem. Quando a gente fala de mãe solo, que também na periferia a gente tem Muito, milhares, muito. né? Essa referência ela já não existe. Ela já não Então, existe. eu vou te dar a minha referência. Eu fui mãe solo, né? A primeira, da minha primeira filha, que hoje está com 32, e assim, eu deixava ela na escolinha às 6:30 da manhã, ia buscar, tipo, 7 horas da noite. E ela também me perguntava, falou, pô, mas você tem que trabalhar hoje, Mas sério? ali talvez você tivesse. A minha resposta para ela, que era uma resposta horrorosa, talvez hoje eu não daria essa resposta. Falei, mamãe precisa ir para comprar pipoca. De fato, na época, o meu salário dava para comprar uma pipoca só, mas Olha, Ela pipoca do cinema precisa trabalhar muito. precisa trabalhar Mas muito. você falou a verdade, assim como eu falei a verdade. Claro, Era a sua claro. verdade daquele momento, era a minha verdade do momento, entende? Hoje, talvez eu não falaria isso. Como também, eu acho que eu também... A gente vai revisitando algumas coisas muito interessantes, né? Como também eu jamais... aliás, eu liguei para minha filha um dia
porque eu passei a minha vida inteira falando para minha filha, ai filha, a única coisa que eu quero é que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja feliz. No dia que eu entendi que isso era quase que uma maldição, você dizer pro seu filho que ele tem que ser feliz a qualquer custo, eu liguei para ela e falei, filha, deleta essa informação. Não quero que você seja. Se você quiser ser feliz, seja. Se você não quiser, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, aquilo para mim também foi um livramento, um livramento. Porque você põe um peso na felicidade, né? Agora, Adriana, você viveu grandes crises como essa que você contou para nós. O quanto isso te ajuda nas pequenas crises do seu dia a dia, dentro de casa, com a família, com filhos, com relacionamento, etc. Dá para transportar essa experiência? Eu vou agregar uma informação na pergunta. Você aprendeu a dar tamanho para os problemas? Isso é um bom ponto. Com certeza. Aquilo que a gente falou do custo da oportunidade. Hoje eu escolho os problemas que eu vou resolver de acordo com os recursos. Que antigamente seriam problemas, hoje nem são, né? Você nem olha dessa forma. Vou te falar sinceramente, alguns problemas até se resolvem por eles mesmos e eu nem pus a mão. Por gravidade, assim? Né? Exatamente. Deixa cair. Mas eu acho que eu hoje, Augusto, eu entendi, e aí eu acho que é um bônus da maturidade, que nem tudo é sobre você. Não. Quando você entende isso... A maior parte das crises estão relacionadas a isso, Adriana. Você está falando isso, eu estou pensando... E das pequenas crises, né? Pura aquela sabedoria. Coisinha de nada não é sobre você. Você se põe no meio da crise, você não devia estar lá, né? Não é a tua crise. É tipo, quando a gente deixa de ser essa menina umbigo ou menino umbigo, de achar que tudo está girando à sua volta... Bom, para mim foi um alívio, porque eu falei, gente, não é sobre mim. Então, você vai para arquibancada, né? Sai de se você hoje virou para mim e me falou alguma coisa, porque você estava num mau dia... É seu, não é meu. Problema. Não é comigo o problema, entendeu? Mas leva tempo para entender. Leva. Mas eu acho que eu tenho encarado as coisas muito mais como oportunidades do que como crise, por conta desse pensamento de que nem tudo é sobre você. Adriana, vai, mulher, se coloca no seu devido lugar, porque nem tudo é sobre você. Acho que isso me ajudou muito. Isso tira as pessoas de um lugar até de vitimismo, de certa forma, né? Total. Não, eu acho que as pessoas se inserem na crise que não é delas. Direto. Porque se sentiram ofendidas, porque se sentiram julgadas, culpadas. Gente, não, às vezes uma pessoa eu sou protagonista. Uma frase... Você não é, cara. Você se colocou nesse papel e não reclama. E eu acho que culpa é uma coisa que a nossa civilização precisa aprender a se destituir, se livrar dessas histórias de culpa, né? Porque isso não agrega em absolutamente nada. Te coloca em crises que você não precisava estar. Não tem culpa. Culpa do quê? Você fez o que você achava melhor, errou, faz parte, você só vai acertar errando antes. Enfim. Mas tem muito isso, né? Com certeza. Mas essa história de você se pôr de vítima na situação que não tem nada a ver com você, eu vejo direto. É um clássico. É um clássico. Às vezes a pessoa não tá nem na história, ela ouve e ela já compra a briga. Ela liga na emoção dela. Não, ela liga na emoção dela. Ela escuta com a emoção dela, ela escuta com o problema que ela tá tendo e ela associa e vira uma salada. Vira uma loucura. Dentro da família acontece muito isso, né? Assim, tipo contágio. Aqui, crise de um contagia o outro. Total. Pai com filho, irmão, que toma as dores, mas mesmo sogra, meus filhos, eu faço direto essa administração. Tô falando com um, o outro fala, isso foi uma agressão para mim. Não é sobre você. Não é sobre você. Você não está... tá me dando uma indireta? Tá me dando indireta, é ótimo. Não é sobre você. Então, assim, mas é difícil de aprender, né? É difícil, mas quando a gente incorpora isso no nosso dia a dia, a vida fica muito mais leve. Você tira mais mochila, leve. Você tira a mochila das pedrinhas pesadas. Totalmente. Mas é difícil ensinar. Isso você aprende mesmo. Eu acho que isso você não ensina, você sabia? fala, mas é vivência. Isso acho que você não Acabei ensina. de ler um livro que diz, eu não lembro o nome, mas é do Deepak Chopra, muito legal. É sobre a sombra. Olha, a sombra todo mundo tem. Se você nega a tua sombra... Você nega a luz. Você nega a luz. Você só consegue receber luz se você reconhecer a sombra e falar, sombra, fica aí que eu vou fazer o que eu tenho que fazer do outro lado. É por aí. Com luz não existe sombra. E todos nós temos essa parcela de luz. A gente alimenta a sombra, né? dá comidinha para a sombra, entendeu?
Tem gente que curte, né? Ficar tentando... vitiminha, palco. Ser vítima dá palco, né? Por um tempo. É verdade. Depois Por fica um mal tempo, lá, né? porque depois as pessoas cansam, né? Mas aí quando você vai olhar, foram crianças que também se colocavam em situações assim, que ninguém conseguiu... Por isso que é tão difícil você educar pessoas, né? Porque... Muito. É aquilo, tem coisas que você não vai conseguir ensinar. Tem coisas que vêm com os filhos e são deles. E você pode falar, mas eles vão aprender na raça. Na raça. E aí aquele bom e velho ditado, você aprende mais pela dor do que pelo amor, né? Não tem também E como aí você não tem que ter a escapar. culpa, porque Com não te certeza pertence. não. Não Com te certeza pertence. não. E tem alguns problemas que os problemas são daquela pessoa. Ela tem que passar por aquilo. E Todos nós, né, Todos gente? nós, lógico. A gente não tem. cresce se você não enfrentar os seus perrengues, são seus. Exatamente. Eu acho que a gente, como pais, o papel é estar ali dando... Suporte. Né? O paraquedas. Guardrail, né? Porque Mas o caminho é dele, você só... Exato, você só monitora, né? as beiradas da E pista. nem pode monitorar muito de perto, né? Exatamente. Tem que De dar a vez em quando ele distância. tem que dar uma vazada pro Tem barro. que dar um... Boa. Isso é verdade. Com certeza. E hoje você está fazendo o que exatamente? Que trabalhos voluntários e que conselhos e que... Hoje eu estou no Conselho da Casa José Coutro. Eu estou com um trabalho de mentoria, não só na UI, mas também uma mentoria minha, que eu também faço. Olha. Para mulheres? Para Para todo executivas? mundo. Para todo mundo. Mas é engraçado isso, porque organicamente acabam vindo mulheres. É interessante, Mas né? é mentoria corporativa. Mentoria corporativa. E tem umas coisas muito interessantes, Ju. Eu trabalho a mentoria, mas eu descobri que tem algumas situações, porque eu tinha pessoas mais inexperientes, mas eu também tinha amigas super experientes que queriam bater um papo sobre uma determinada questão por 2 horas. E aquilo começou a virar. E aí teve algumas amigas que falaram, não, peraí, eu vou te remunerar pra gente bater esse papo, porque eu acho que você pode me agregar aqui. E era o que eu chamo de fast mentoring. Então você acaba em 2 horas trabalhando um ponto que talvez fosse... E aí tem a questão de confidencialidade, tem toda uma questão que trabalha também, que a gente também faz numa mentoria normal, né, numa mentoria de praxe. Mas acabou funcionando super bem. Porque eu que sou empresária... e não tenho sócia, é um lugar muito solitário. Opa. Você entende? É quase um amigo de aluguel. Quer dizer, É um amigo de aluguel. É um lugar a gente muito tem um marido de solitário. aluguel, então Por eu que faço não, uma amigo? mentora de aluguel. É isso. É um lugar muito solitário de tomada de decisão e de tudo, né? E às vezes é só você batendo um papo. Às vezes aquela pessoa tem uma solução que está no bolso que você não tinha pensado. Fala, puxa, eu não pensei nisso. Valeu, beleza. E é interessante, né? Porque o empreendedor, ele tá conversando ali com você, você resolve, você dá uma luz, você dá um caminho, ele já sai dali querendo executar. E é muito bacana. Então, eu tenho feito esses trabalhos que têm me trazido, assim, uma grande satisfação, uma enorme satisfação. Imagino. Muito legal. E combinam com o meu propósito e combinam com o meu momento de vida. senão não funciona. Senão não funciona. E, você vai se violentar se você tentar fazer isso na contramão. E eu não quero. Eu quero ter a disponibilidade, por exemplo, Você leve. de pegar o meu piloto e falar, vamos para Jarinu da Serra. Vamos para Jarinu da Serra. Agora, Vamos seu piloto não é mais quinta. atuante? O meu piloto é um piloto amador. Meu marido é piloto amador, mas foi piloto, ele voou planador. A gente tinha um avião até o mês passado. Eu estou, assim, chorando lágrimas de sangue porque a gente não consegue mais voar com ele pilotando, porque a graça é ele pilotando. A gente tinha um Cirrus. Ah, aquele aviãozinho A gente é foi lindo. até Miami com esse avião. Que Cirrus? Mas sim, dá pra senhor, ir? Você vai parando. Porque o avião tem autonomia de 7 horas, quase mas a uma minha road bexiga é uma road trip aérea. O Cirrus Mas é quase um carrinho voador. É um né? carrinho, cabem 4 pessoas. Tem uma autonomia de 7 horas, mas a minha bexiga tem autonomia de 4. Então a gente tinha que parar. Mas foi maravilhoso. Acho que foi uma das viagens mais lindas que eu já fiz na minha vida. E hoje Você ele vai tá vendo, é assim, visual, e hoje né? ele não está trabalhando. Você vai baixo, né? Ele tem essa Ele é disponibilidade. empresário, ele tem uma indústria têxtil. Então, assim, ele tem, na verdade, o pilotar é uma paixão. É uma paixão. E eu de copilota. Então, é sensacional.
Mas eu quero ter tempo para fazer essas coisas. E eu acho que a gente está num momento do nosso casamento também, que os filhos justamente já estão independentes, já estão vivendo a vida deles, e a gente quer viver a nossa vida, né? A gente quer ficar junto fazendo as nossas coisas. E para isso, a gente quer ter tempo, a gente quer ter disponibilidade. Então, é o tipo de trabalho que me permite ter essa flexibilidade. E era o que eu sempre quis, Ju. Realmente, eu acho que era o que eu desejei. Agora começa uma fase ótima da vida. É uma fase ótima, é uma fase muito bacana. Tem que aproveitar. Então, eu estou bem feliz, assim, de poder fazer isso, da forma que eu imaginei. No tempo certo. E no tempo certo. Aliás, tudo, né, tem seu tempo certo, né? Tudo tem seu tempo certo. Adriana, dando uma mensagem aí para o nosso público, que recomendação você faria para quem tem uma crise pela frente? Assim, regras práticas. Regras práticas, eu acho que se comunique, seja transparente, seja ético. Porque você pode até passar por uma crise sozinho. Essa transparência e essa comunicação serve com você mesmo, inclusive, né? Se você está à frente de uma equipe, seja um líder presente e um líder ativo, né? Ou uma líder ativa. E aí eu não estou falando só de tomada de decisão ágil, estou falando de estar presente mesmo, né? Isso passa confiança. Né? As pessoas se identificam com você, confiam em você, você engaja pessoas, né? Bom, planejamento, eu acho que é fundamental. E parar depois para olhar para esse pós-crise. E ver se a crise é tua, como você nos ensinou aqui. Que pode ser que não seja. É minha ou não é minha? O que eu aprendi, o que eu não aprendi? E olhe para as pessoas. Eu acho que é o mais importante. Legal. As pessoas sempre em primeiro lugar, sempre, né? Tudo. O nosso aprendizado são as pessoas. Os nossos trabalhos são só os lugares. O que a gente está para aprender está com as pessoas no entorno ali. Com certeza. E eu garanto que olhar para as pessoas, a gente nunca vai se arrepender. Nunca. Eu garanto, é o meu compromisso. Depois aí quem estiver assistindo vai contar pra gente. Mas eu tenho certeza, se a gente olha para as pessoas, a gente já está aí com 90% do sucesso garantido. Muito legal. Obrigada, querida. Amei adorei. Ter você Super, aqui. valeu. Adoramos ter muito você legal, aqui. Muito bacana. Muito legal Obrigada a sua a todos história. aí. Pessoal, tenho certeza que vocês adoraram. Eu adorei. Eu também, amei. E não esqueça de sininho, todas aquelas coisinhas. Né? A gente nunca fala isso, mas tudo bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, aperte o sininho. Isso é coisa de adolescente, né? Mas tem, Ju, você não quer seguidores? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e vem muita coisa boa ainda pela frente. Tchau, tchau. Beijos.